Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse ano aqui você já deve ter percebido que os fundos imobiliários estão com seus preços despencando. Então nesse vídeo eu vou te contar para mim quais são os 5 principais motivos que estão fazendo os valores das cotas caírem desse jeito. Fundos imobiliários são uma excelente opção de investimento se você quer se expor à renda variável, se você quer investir no segmento imobiliário e ainda assim com menos volatilidade do que o Ibovespa, ou seja, do que as ações. Pelo menos historicamente, isso se mostrou verdadeiro. E esse ano aqui, o IFIX, que é o índice que mede aí os principais e maiores fundos imobiliários, já caiu 5%, enquanto nesse mesmo período o Ibovespa se valorizou 7%. E indo direto ao ponto, o primeiro e grande principal motivo tem sido o aumento da taxa Selic. O que é essa taxa? Ela é chamada taxa básica de juros. O governo, o Banco Central, ele usa essa taxa para de alguma maneira controlar a inflação. Então, desde o ano passado, por causa da pandemia, a gente já reparou que a inflação vem subindo bastante. Você já deve ter percebido aí quando vai no mercado como as coisas estão caras. E aí uma das maneiras de você tentar conter esse aumento da inflação é subindo a taxa Selic. Por que isso? Quando você sobe a taxa Selic, pegar dinheiro, pegar um empréstimo, um financiamento fica mais caro, tanto para a gente, pessoa física, quanto para as empresas. E aí automaticamente você desacelera o consumo. Então, uma das maneiras de você tentar frear a inflação é subindo essa taxa. Por outro lado, quando essa taxa Selic sobe, a renda fixa automaticamente começa a voltar a ser mais atrativa como uma boa opção de investimento. E aí isso faz com que as pessoas que antes estavam em renda variável através de ações e fundos imobiliários, que precisavam correr mais risco para conseguir melhores rentabilidades, acabam voltando ou pelo menos migrando parte para a renda fixa. E aí você tem uma queda geral, você pode ter uma queda geral nos valores das ações e nos valores do fundo imobiliário. Pô, mas aí você vai me perguntar, acabei de mostrar que o gráfico do Ibovespa está subindo e o dos fundos imobiliários não. Os fundos imobiliários, eles não geram riqueza, eles não produzem riqueza tanto quanto as empresas. Por isso que eles acabam sofrendo primeiro. E aí, se você me perguntar, bom, qual que é a expectativa da taxa Selic então? Atualmente a gente está em 4,25 e a expectativa do mercado é que até o final do ano a gente chegue em 5,75. Então essa é uma primeira hipótese de que realmente a gente vai continuar vendo os fundos imobiliários sendo pressionados por causa da taxa Selic. A segunda grande hipótese é o aumento dos fundos. Então você imagina, você tem um mercado que é de um tamanho e aí você começa a ter novos entrantes, novas ofertas de fundos imobiliários nesse mesmo mercado. O que acaba acontecendo, Se o mercado não cresce na mesma velocidade do que as ofertas, as pessoas acabam diluindo, então elas acabam vendendo cotas de fundos que elas tinham para conseguir alocar em fundos novos que possam parecer mais atrativos naquele momento. Isso faz com que o preço dos grandes fundos acabem sendo pressionados para baixo. Então essa é uma segunda hipótese que com certeza deve estar contribuindo para essa queda. A terceira hipótese que eu vou falar aqui são os aumentos das subscrições dos fundos imobiliários. Se você não sabe o que é subscrição, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não deixa de assistir porque eu não vou entrar nesse detalhe aqui no vídeo. As subscrições têm sido muito utilizadas pelos fundos imobiliários desde o ano passado. Eles aproveitaram aí a baixa da taxa Selic e o crescimento da quantidade de investidores nesse segmento para conseguir captar mais dinheiro. Então eles começaram a fazer muita subscrição, uma atrás da outra, e muitos fundos fazendo ao mesmo tempo. E aí as pessoas naturalmente acabam vendendo as suas cotas por preços mais altos para aproveitar a subscrição pagando menos e também pressionando o preço dos fundos imobiliários mais para baixo ainda. Então essa é uma terceira hipótese. O quarto efeito é o efeito manada. Jamais subestime esse efeito. Bom, você sabe, já deve ter visto por aí, as manadas, já deve ter ouvido falar disso no mercado financeiro. Efeito manada é quando um grande número de pessoas aí começam a vender as suas ações ou suas cotas, e aí o resto da galera que nem sabe o que está acontecendo vai junto nessa manada e começa a vender, e aí você entra num círculo vicioso de queda. Então, cada vez mais as pessoas entram em desespero e começam a vender. Jamais subestime esse efeito. Então, esse é um efeito que pode estar acontecendo, A gente viu se o IFIX está caindo, as pessoas podem estar começando a achar que esse não é um bom investimento, começarem a ficar um pouco desesperadas e vendendo as suas posições. Nesse efeito manada,
abrem excelentes oportunidades para você avaliar e quem sabe encontrar aí boas compras, bons ativos pagando menos. Então fica ligado, fuja do efeito manada, que você pode até se dar bem nessa. E por último, e bem polêmico, é a taxação dos fundos imobiliários. Bom, se você não sabe, até aqui os dividendos dos fundos imobiliários, pelo menos por hora, são isentos de imposto de renda. Então eles são depositados integralmente na conta da sua corretora, sem que o leão morda nenhum pedaço. E aí, na sexta-feira passada, o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica entregaram aí para o Congresso uma proposta, uma segunda fase da proposta da reforma tributária. E nessa proposta, a gente tem nela contida a taxação em 15% dos dividendos dos fundos imobiliários. E aí, bom, se você eventualmente recebia R$1.000 de dividendo, você passaria a receber 850. Então, é uma taxação grande, né, visto que hoje não tem, e isso com certeza gerou um pânico aí meio generalizado no mercado na sexta-feira. Se você olhar as cotas na sexta-feira, os fundos imobiliários como um todo caíram bem forte. Bom, o que eu acho disso? De verdade, no longo prazo, faz pouquíssima diferença, tá? Por quê? Se os dividendos realmente forem taxados, lembrando, isso é uma proposta, isso ainda vai para o Congresso, vai ser discutido, tramitado, quem sabe votado, e aí sim a gente vai saber se é aprovado ou não, e se vai ser aprovado dessa maneira. Então, por hora, é só uma hipótese. Agora, se for realmente taxado, no longo prazo, o que vai acontecer? As cotas dos fundos imobiliários vão cair, elas vão ser automaticamente corrigidas, porque o mercado não é bobo, né? Então ele vai derrubar o preço das cotas, e aí você vai continuar comprando, as suas cotas vão estar mais baratas, o seu preço médio vai diminuindo, os dividendos vão continuar pingando, e no final das contas, no longo prazo, de verdade, eu acho que o impacto disso é bem baixo. Tá? Já é algo esperado, pelo menos a taxação nas ações já é algo esperado. Apenas 2 países no mundo não tributam o mercado financeiro à renda variável. O Brasil e a Estônia. Essa é a bandeira da Estônia, se você não conhece. Bom, então assim, uma hora isso vai acontecer. Seja agora, seja lá na frente. Então não surta com isso. E aí o que eu fiz? Aproveitei na sexta-feira, então, esse caos generalizado para aumentar um pouco mais a minha posição em alguns dos meus fundos imobiliários e de quebra, comprei na promoção, aproveitei e reduzi meu preço médio. Beleza? Vou até deixar aqui para você ver quais foram esses fundos. Importante, lembrando, isso não é uma recomendação de compra nem de venda, eu só estou te contando o que eu fiz na última sexta-feira aí nesse mercado caótico. E aí tem uma frase que para mim ela é sensacional, aquela famosa cultura popular. Essa frase diz o seguinte: existem 2 tipos de pessoa. As pessoas que estão chorando e que ficam chorando, e as pessoas que estão vendendo lenço. Então, você vai ficar aí reclamando do Paulo Guedes, da equipe econômica, que vai taxar os dividendos e agora o que vai ser? Ou você vai vender lenço?